Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives. Eu sou o professor Alan Fernandes, sou licenciado em História e especialista em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC. Hoje nós vamos receber, o professor Vitor Ramos, professor com mestrado em psicolinguística, pela UF, mestre em psicolinguística e faz parte do grupo de pesquisa da UFRJ em neurociência da linguagem. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Hoje o professor Vitor vem falar sobre como a linguagem se manifesta no cérebro humano, aspectos da psicolinguística e da neurociência da linguagem. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Alan. Muito obrigada, Alessandra. A ideia do projeto é muito boa. Obrigado. A ideia do projeto é muito boa, estou muito animado com o que a gente está para fazer aqui. A ideia da gente divulgar as nossas ciências, o projeto surgiu assim, o convite surgiu assim, a Alessandra me convidou dessa maneira. Os pesquisadores, os cientistas brasileiros terem voz nesse momento de pandemia e de isolamento social, levando um pouquinho de cultura e informações das nossas áreas de pesquisa para a comunidade acadêmica e civil como um todo. A ideia desse momento, dessa live, é justamente apresentar uma área do conhecimento chamada psicolinguística e uma área adjacente, uma área que está vinculada a ela, chamada neurociência da linguagem. Conversei com a Alessandra antes da gente começar a live, que a gente vai trabalhar de forma bem abreviada, e eu já deixei minha disponibilidade para talvez fazer uma outra live daqui para frente, com especificidades. Que ótimo! Com mais especificidades dentro desse tema, com um desmembramento mais específico de algum assunto que o pessoal dos comentários venha a se interessar em. Então, a ideia da apresentação é apresentar como um todo a estrutura dessa ciência chamada psicolinguística, falando um pouquinho da neurociência da linguagem, que é um campo em seguida a ela, um campo de complementação a ela, e, por fim, abrir espaço para apresentar alguns resultados de algumas pesquisas específicas dentro dessa área. Acho que é bem a pegada mesmo que a gente está esperando, dentro do escopo do evento. Só me dê um instantinho para a gente... O celular. Professor, enquanto você se ajeita aí, deixa eu só dar um recadinho para o pessoal. Gente, o professor Vitor tem outra live às 20 horas, então, assim, excepcionalmente, essa live a gente vai ter que encerrar, infelizmente, às 15 para as 8. E, com certeza, já deixando aqui o convite para uma próxima live com o professor Vitor, tá conosco muito em breve. Pessoal, não esqueçam também de seguir a nossa página para acompanhar nossas lives, tá? E nós temos um canal no YouTube, inscrevam-se lá, canal Projeto Múltiplos Saberes. Esta live, a partir de amanhã, vai estar disponível no YouTube também. Então, não deixem de seguir e se inscrever, tá bom? Tudo bem aí, Vitor? Podemos? Tudo ótimo, já ajeitado. Então, vamos. Vamos lá. Pessoal, então, eu gostaria até de deixar aberto um espaço para que a Alessandra e a Alan venham me interpelando durante a fala, para que a gente faça meio que um diálogo, não fique muito limitada a apresentação somente em uma exposição teórica. Tá? Claro. Então, vamos entender no geral, antes da gente começar a falar propriamente dessas áreas. A gente tem uma dificuldade dentro do ensino médio, quando a gente vai decidir para onde a gente vai, em escolher o caminho específico, As pessoas normalmente dizem, eu sou de humanas, eu sou de exatas, e parece que o curso de letras em si, ele fica dentro do campo das ciências humanas. E, na verdade, o curso de letras, ele tem uma especificidade muito legal, que é o fato dele passear por duas áreas.
uma área em específica que é cativa ao curso, que são as ciências da linguagem, a linguística especificamente, e uma outra área chamada ciências humanas, em que a gente vai trabalhar os conceitos e as explanações da literatura, da teoria literária. Então, o curso de letras em si, ele tem dois campos de trabalho, dois campos bem diferentes, que são o dos estudos linguísticos e da teoria linguística, da teoria literária. Então, a gente vai caminhar para a literatura ou para a linguagem. Dentro do campo da linguagem, dentro do estudo da linguagem, a gente vai estudar fenômenos que dizem respeito tanto à gramática quanto ao uso da linguagem. E aí, quando a gente fala de uso da linguagem, tem uma ciência específica que é estudada bastante dentro do curso de letras, que é chamada linguística, que vai estudar como que essa língua se origina, tanto dentro da sua história, e aí quem vai trabalhar com a história da língua é uma ciência chamada filologia, é um campo de estudo dentro das letras, como também o seu processamento mental, o seu processamento neuronal, a sua absorção cultural. Então, a gente normalmente divide os estudos de linguística em sub-áreas, mas, na verdade, o que a gente não pode esquecer é que a linguística ela vai trabalhar dentro de níveis e áreas. Vamos entender, então, a primeira questão, níveis. A gente diz que a gente estuda a linguagem humana, porque existem outras linguagens, isso é importante de falar também, né? A gente tem, por exemplo, mecanismos de comunicação animal. Não é função do estudante de letras estudar a comunicação entre chimpanzés, por exemplo, ou a comunicação que as abelhas têm dentro do sua hierarquia. Não cabe também ao estudante de letras estudar como os golfinhos se comunicam por infravermelho lá dentro da água. Cabe ao estudante de letras estudar a linguagem no campo humano. Por isso que o objeto de pesquisa da linguística é a linguagem verbal humana. Então, fala-se sempre, meio que uma decoreba dentro do curso de letras. O que estuda a linguística? Toda prova de linguística tem essa questão. O que estuda a linguística? E o que vem na ponta da língua do estudante de letras é a linguística estuda a linguagem verbal humana. E aí, o que a gente entende por linguagem? Aquilo que comunica. Então, por exemplo, as abelhas se comunicam ao chegar à colmeia. Os golfinhos se comunicam avisando de predadores e de alimentos. Os chimpanzés se comunicam também por motivos X. Mas a gente está falando da linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É a linguagem que usa palavras. No sentido, verbal aí é palavral. Vamos inventar essa palavra. Né? Verbal é da palavra. Então, Vitor, há outros animais que têm linguagem verbal? Sim. Se a gente pensar, por exemplo, nos papagaios que reproduzem as coisas que os seres humanos dizem, os papagaios produzem palavras. E se a gente for estudar determinados tipos de primatas, há estudos dentro da biologia da linguagem que verificaram, por exemplo, que há espécies de chimpanzé que conseguem aprender rasamente língua de sinais. Então, quando poderiam se comunicar por língua de sinais. Então, língua de sinais faz uso de palavras. Então, seria uma linguagem verbal. E aí é o traço diferente. O traço diferente da linguística é que ela estuda a linguagem, já falamos, aquilo que comunica, verbal, que faz uso das palavras, humana. Então, não é animal, é a linguagem verbal humana. E a linguagem verbal humana é a única que consegue ser setorizada, organizada em níveis. E aí esses níveis são aqueles que classicamente caem em concursos públicos dentro de uma teoria. São eles. O primeiro nível se chama fonético. Então, vamos pegar uma evolução aqui do que eu estou falando para vocês, né? Quando eu vou produzir a minha fala, quando eu me comunico aqui com vocês e vou falar, eu articulo, eu movimento meu aparelho fonador, né? O ar sai dos meus pulmões, vibra minhas cordas vocais, sai pela minha boca, pelo posicionamento da minha língua, produzindo sons diferentes. Isso está dentro de um campo, de um nível, que é o primeiro nível da linguagem, chamado nível fonético. O som sai da minha boca e entra pelos seus ouvidos. Quando o som sai da minha boca e entra pelos seus ouvidos, você vai separar tudo que é ruído do que é relativamente um som que pode ser linguístico. Quando o seu cérebro faz isso, quando você começa já a separar o joio do trigo,
de, por exemplo, o barulho do telefone vibrando, o barulho do cachorro aí na rua latindo, o barulho do passar da fricção da minha voz. Tudo isso, e você separa, não, isso aí é barulho, isso aí é som. Separando barulho de som, a gente consegue chegar a um próximo nível, que é o nível que organiza as palavras pelos sons que emanaram a elas. Esse nível se chama nível fonológico. Da fonologia, agora a gente já está falando da nossa cabeça, a gente começa a separar palavras de um idioma. Então, se eu começo a falar com vocês, por exemplo, em italiano, no primeiro momento, fonético, o som saiu da minha boca do mesmo jeito que sairia em português. Mas, em seguida, vem o nível fonético-fonológico, ou seja, o nível fonológico vai pegar aqueles sons e vai agrupar. E na hora de agrupar aqueles sons, percebe-se, nesse próximo nível, que aquelas palavras não pertencem ao meu idioma, pertencem ao idioma italiano. Esse nível, que determina o que cada palavra significa, se chama nível morfológico. É no nível morfológico que eu vou perceber, ativar na minha cabeça o idioma e, a partir daí, as regras que tem dentro desse idioma. Então, se eu digo professor, eu sei que é masculino, se eu digo professora, eu sei que é feminino, e tudo isso está dentro do nível morfológico. É muito curioso saber que tudo isso acontece em uma fração de segundos, né? O som sai da minha boca, chega ao seu ouvido, o seu cérebro separa o que é barulho do que é som, e, a partir dali, cria rótulos para essas palavras, e essas palavras evoluem para um próximo nível, que é o nível sintático. Então, a gente chega ao nível sintático, que é o nível de representações de orações. Então, a gente entra num nível em que as palavras, elas se unem umas às outras, se conectam umas às outras numa tentativa de construção de algo maior. Então, nesse nível sintático, as orações vão ganhar sentido pela sequência das palavras. E, a partir dessas sequências, a partir dessas frases, a gente chega a um próximo nível, que é o nível em que a gente vai atribuir significado a isso que tem sido falado. Esse nível se chama nível semântico. Então, a semântica é uma área específica das ciências da linguagem que vai estudar a atribuição de sentido ao que é dito. Então, depois da atribuição desse sentido, a gente ainda tem o resultado disso tudo. O resultado disso tudo é uma reação. Essa reação se chama pragmática. Então, a pragmática está ligada aos atos de fala, ao que eu digo e como você reage a isso. Então, veja só, se eu digo para vocês, por exemplo, assim, olha, não sei o time de futebol de vocês, mas eu, de uma hora para outra, venho aqui e grito Mengo. Gritei Mengo. Aí a Alessandra já teve uma reação. A reação que a Alessandra teve... Alan sofre. O Alan já sofre. Alan sofre, porque Alan é sofredor. Poxa, Alan. Não vamos falar do meu Vasco, não, por favor. Vamos passar aí. Essas reações que vocês tiveram, de alegria profunda, de felicidade ou de tristeza, já são resultados do que eu disse, já é um processamento pragmático. Mas olha só o que aconteceu, né? Eu fiz um Mengo, o som saiu da minha boca, entrou pelo seu ouvido, seu cérebro empacotou o que era barulho do que não era, chegou a Mengo, o Mengo lembrou que dentro de uma oração isso aí é uma exclamação, então já está na sintaxe, aí a sintaxe atribuiu Mengo é uma exclamação, por quê? E aí vem a semântica atribuindo sentido. Mengo faz sentido a Flamengo, Flamengo é um time de futebol, eu gosto desse time, então eu vou comemorar. Oba! Oba é o resultado de todo esse processo. Então veja como a linguagem ela vai se encadeando, né, em sequências para dar sentido àquilo que o mundo quer externar. Nós somos seres humanos porque nós temos um traço distintivo de todos os outros animais, que é a linguagem. Vocês dois são da área de história, tanto o Alan quanto a Alessandra se apresentaram desse modo, e vocês vão perceber que todas as narrativas da história, todos os documentos históricos que a gente tem são intermediados por linguagem. A gente faz guerra e faz paz através da linguagem. Então, ter gente pesquisando essa linguagem é fundamental para entender como que as pessoas convencem as outras a fazerem coisas e como que elas entendem o que o outro diz. E aí, depois de falar tudo isso, a gente entendeu como é que funciona a área da linguística, das ciências da linguagem, dentro do curso de letras, e como é que é essa segmentação de estudo, a gente vai entender que existem teóricos. E esses teóricos, eles vão trabalhar explicando esses fenômenos.
Então, eu vou ter teóricos da fonética, que são os foneticistas, que vão explicar a produção do som e vão dizer, por exemplo, essa palavra aqui, ela tem som de casa, tem som de Z, ao invés de som de S, porque esse S está entre vogais, e eles vão achar justificativas teóricas para isso, né? Essa palavra se escreve com C cedilha, porque ela é uma herança do Tupi-Guarani, e por conta disso se escreve com C cedilha, aí já é um estudo da morfologia, são os teóricos da morfologia, chamados de lexicógrafos, né, ou lexólogos. E aí vamos ter teóricos que vão explicar, por exemplo, por que frases como a empregada suspeita de assassinato, a empregada suspeita do assassinato de seus patrões foge. Por que essa oração dá duas interpretações para a gente? Né? A empregada suspeitou que os patrões foram assassinados e meteu o pé para não ser assassinada também? Ou a empregada assassinou e por isso ela é suspeita de assassinar e fugiu? Esse é um campo de estudo dos sintaticistas, de quem trabalha estudando sintaxe. E aí quem estuda sintaxe vai explicar para a gente, por exemplo, o que é um verbo transitivo e um verbo intransitivo. Verbo transitivo é aquele que vai ter um complemento verbal. Então, João comeu o bolo. O bolo é o objeto direto desse verbo transitivo. E por que é o objeto direto? Porque eu preciso dar continuidade na leitura desse verbo para que a construção, a oração, faça sentido. Então, a gente diz, por exemplo, que o verbo é transitivo porque a gente precisa continuar o trânsito da fala ou o trânsito da leitura. Veja um verbo intransitivo. Juliana morreu. Morreu é um verbo intransitivo. E por que é intransitivo? Porque não precisa continuar o trânsito para entender o seu significado. A sintaxe vai estudar isso. O grupo de estudiosos da semântica já vai estudar os fenômenos de significado. E vai dizer, por exemplo, por que as pessoas confundem manga, porque pode ser a manga da blusa ou a manga fruta. O pessoal da semântica vai se dedicar bastante ao estudo dessas múltiplas interpretações e de significados que vão sendo gerados. E o pessoal da pragmática, os resultados concretos que todas essas questões geram nas atitudes das pessoas. Então, por exemplo, estudo da pragmática, teoria dos atos de fala, que é a teoria dos atos de fala. Eu digo algo através do meu ato de fala, do meu momento de fala, e isso te direciona a cumprir uma regra, a ir contra o que eu digo, a ir a favor do que eu digo, a me obedecer por uma questão social. Então, isso aí é caminho de estudo de quem estudar a pragmática. E aí, aqui, a gente está falando propriamente dito da psicolinguística e da neurociência. E você vai me dizer assim, mas, Vitor, você em momento nenhum da sua fala falou psicolinguística, neurociência, você falou dos níveis, exato. Cada nível desse, é estudado por esses cientistas, é ponto de análise de alguma teoria linguística. Então, eu tenho, por exemplo, as pessoas que vão estudar esses fenômenos aí da evolução da língua no campo da pronúncia. Eles são foneticistas, que estudam no nível fonético. Mas evolução é uma área da linguística chamada linguística histórica, ou filologia. Há pessoas que vão pegar aquelas questões de por que aqui no Rio de Janeiro fala aipim, em algumas outras localidades se fala macaxeira. Quem estuda essa diferença vai estudar a diferença cultural da linguagem, social da linguagem. Serão pessoas que estudarão na área da sociolinguística. Então, quem é o estudioso da sociolinguística? Aquele que estuda os fenômenos da morfologia, da sintaxe, da semântica com olhar social. E aí nós, que somos da área da psicolinguística, chegamos finalmente a ela, estudaremos a linguagem com um olhar da psicologia. Então, quem trabalha na psicolinguística vai poder desenvolver pesquisas dentro do nível fonético, dentro do nível morfológico, dentro do nível sintático, dentro do nível semântico, em qualquer um desses níveis. Mas ele vai estudar a linguagem com um olhar, com uma área de estudo chamada área psicológica. Então, o psicolinguista, ele vai trabalhar dentro da psicologia com o que a gente chama de psicologia cognitiva. O que é a psicologia cognitiva? A psicologia cognitiva é um campo da psicologia que estuda a inteligência, a memória e a atenção.
E quando a gente fala, a gente lida a todo tempo com esses 3 caminhos, a inteligência, a memória e a atenção. E aí, dentro disso, a gente vai desenvolver uma série de teorias, uma série de terminologias para esses processos. Por exemplo, na psicolinguística, a gente vai colocar a teoria dos universais linguísticos. Vejam só, todas as línguas do mundo possuem prosódia. O que é a prosódia? É o tom de voz. Então, se, por exemplo, eu digo a vocês algo com a cara muito fechada e com uma tonalidade muito ascendente batida, do tipo... Você, psicologicamente, vai receber essa informação de modo agressivo. Então, a agressividade ela vai ser interpretada como um fenômeno psicológico analisado pela psicolinguística. Crianças começam a falar, né, com seu 1 ano e meio, né, 1 ano e 3 meses, já começam a ensaiar determinadas falas. Como que essa linguagem brota na criança? Qual é o jeito mais adequado de um pai ou de uma mãe lidar com essa criança? Usando tudo no infinitivo, falando normalmente, falando mais rápido, falando mais devagar? A psicolinguística vai fazer experimentos dentro dessa área para verificar qual é o melhor caminho para esse processo. Alfabetização. Como que eu alfabetizo, e hoje se discute muito a alfabetização e o letramento por conta de políticas do Ministério da Educação, qual é o melhor caminho, ou qual é o caminho mais funcional, psicologicamente falando, para se alfabetizar? Então, faz-se estudos dentro da psicolinguística. Aí vocês vão dizer assim, Vitor, psicolinguística é a mesma coisa que neurociência da linguagem? Ou neurolinguística? A neurociência da linguagem está para o cérebro, assim como a psicolinguística está para a psicologia, ou seja, para a mente. A mente ela não consegue ser segurada. O que está na nossa mente, a gente não consegue tocar. O que está na nossa mente, a gente consegue inferenciar. Então, eu vou mostrar para vocês um teste feito pela psicolinguística, tanto para vocês dois quanto para os demais que assistem, que é um teste chamado teste de memória linguística. Foi desenvolvido por um teórico chamado Mitchell. Mitchell, ele chegou a uma teoria chamada teoria do mágico número 7, que diz que a gente tem uma capacidade limitada de memorizar morfologicamente, ou seja, por palavra, um topo de 7 informações. E aí ele diz mais ou menos 2, seguindo uma margem de erro estatística. Então, há pessoas que armazenam até 5, há pessoas que armazenam até 9. Se eu digo para vocês, por exemplo, uma sequência de palavras e peço para vocês repetirem depois, vocês vão ver que vocês vão começar a emperrar da 6ª para frente ou da 5ª para frente. Vejam só. Se eu digo a vocês, peixe, lua, gato, caneta, música, professor, estatueta, água, beijo, criança, vocês conseguem reproduzir todas as 10 que foram ditas? Não. Claro que não! Já me perdi no pé. Já me peguei lá na criança. Então, o resultado disso veio justamente de uma pesquisa psicolinguística, uma pesquisa de atenção e memória, que chegaram-se à conclusão de que a gente tem essa capacidade de armazenamento de mais ou menos 7 coisas, né, 7 informações linguísticas. Que contribuição isso traz para o professor ou para qualquer outro profissional? Nossa, muita coisa. Eu sei que se eu sair falando um monte de coisa que as pessoas que estão me ouvindo não vão conseguir acompanhar essas informações. Que a memória humana ela é limitada, ela não é ilimitada. Então, nosso HD ele tem horas que dá uma bugada, igual as nossas transmissões de live, elas dão umas bugadas de vez em quando. Então, entender todos esses fenômenos é importante. Só que a gente chega a uma conclusão que há algo além da mente. A gente precisa entender, principalmente quando a gente fala de determinadas deficiências ou até mesmo problemas que surgem depois, que o ser humano ele vai precisar de algumas intervenções em certo momento. A maioria dessas intervenções, elas lidam e pesquisam por áreas específicas do cérebro. Então, há uma área de pesquisa chamada neurociência da linguagem, que vai trabalhar com dois aportes, duas forças. A neurociência da linguagem ela vai pesquisar a eletrofisiologia. E o que seria a eletrofisiologia?
no nosso cérebro, há comunicações de neurônios, e essas comunicações elas acontecem por sinais elétricos. Esses sinais elétricos, que são as comunicações neuronais, elas seguem um padrão de naturalidade. Esse padrão neuronal se chama sinapse. Então, os neurônios, quando se comunicam eletricamente, eles fazem sinapses. E há uma onda sináptica que foi descoberta recentemente, ligada à linguagem, que se chama N400. Então, em N400 milissegundos, a linguagem ela se manifesta ali por uma onda elétrica no cérebro. Por que isso é importante? Para verificar, por exemplo, pessoas que têm um atraso de linguagem, pessoas que levam mais tempo para processar a informação linguística. Por que isso é importante? Para verificar quais áreas do cérebro, numa doença como Alzheimer, seriam causadoras de perda de linguagem. Porque a gente sabe que na doença de Alzheimer, as áreas do cérebro elas vão se deteriorando por partes, e que uma das últimas é a linguagem. E aí começam a acontecer afasias, que são trocas de palavras, e com o passar do tempo, a linguagem se perde. E aí, esses estudos de neurociência da linguagem, eles se aproximavam aos estudos da psicolinguística. Então, as duas ciências foram caminhando juntas. Até certo momento, a neurociência da linguagem se chamava neurolinguística. E esse termo não é mais usado por nós, cientistas da linguagem, por conta de uma apropriação, um uso das teorias da administração e de coaching. A administração e o coaching criaram um sistema chamado PNL, a Programação Neurolinguística. E a programação neurolinguística, ela tem a ver com questões relativas à apropriação social, regras administrativas, jogos de relação humana, que não tem relação direta com essas pesquisas sobre o cérebro, por essas pesquisas sobre linguagem. Então, para diferenciar, hoje a gente usa, dentro das ciências da linguagem, o termo neurociências da linguagem, ao invés de neurolinguística. Psicolinguística está viva ainda como psicolinguística. Se algum dia alguém adotar a psicolinguística como aporte teórico de outra área, talvez a gente tenha que adotar a terminologia psicologia da linguagem. Por enquanto, a gente usa psicolinguística porque nenhuma outra área ainda se apropriou do tema, né? Dentro disso, dentro dessa discussão, os estudos em neurociência eles vêm evoluindo desde muito tempo. Há uma história, inclusive, de um cara chamado Phineas Gage. Phineas Gage foi um cara nos Estados Unidos no tempo da expansão ferroviária, que foi atingido por uma estaca de ferro numa explosão numa via. E aí Phineas Gage teve uma estaca atravessando daqui do seu maxilar para fora da sua cabeça. Curiosamente, Phineas Gage continuou falando e andando, e foi andando para o hospital receber o tratamento necessário para a estaca enfiada na sua cabeça. Há registros disso, o crânio de Phineas Gage está guardado num museu específico dos Estados Unidos, mas houve uma coisa muito curiosa com ele. Phineas Gage, depois da cirurgia, da remoção, ele desenvolveu um comportamento muito diferente. Ele era extremamente pacífico, muito na dele, muito cumpridor dos seus deveres, e ele virou extremamente crítico, se envolveu em brigas e desenvolveu um comportamento extremamente abusivo em relação a mulheres. Percebeu-se, então, a partir de Phineas Gage, que o comportamento humano ele é modelado também por funções cerebrais. E aí, justamente, aí começa-se, dentro de estudos, o que a gente vai chamar de pesquisas neurofisiológicas. E aí, o que se estuda na neurofisiologia? Cada parte do cérebro e a função de cada uma delas. Então, por exemplo, temos no cérebro um córtex pré-frontal, que é responsável por algumas funções, como a visão, por exemplo. Dentro do córtex pré-frontal temos o córtex da visão. Temos outras áreas mais dentro do nosso cérebro responsáveis por outras funções. A área do cérebro trabalha, faz-se sinapses, faz-se a parte elétrica, essa comunicação gera, então, um resultado dentro das atitudes do ser humano. E aí a gente cruza coisas. Por exemplo, lembram-se que a gente falou das áreas fonética, fonológica, morfológica? Anos após, dentro dos estudos de neurofisiologia da linguagem,
um teórico chamado Wernicke, ao estudar afásicos, que são pessoas que perdem a sequência da fala, descobriu que existe uma área do cérebro chamada zona de Wernicke, mais ou menos por aqui, responsável pela construção semântica da linguagem. Então, pessoas que sofrem, por exemplo, derrame, ou pessoas que sofreram algum acidente, que tiveram a zona de Wernicke afetada, terão dificuldade de atribuição de sentido, de informação contextual a algo que é dito. Então, uma pessoa com a zona de Wernicke afetada escutaria, por exemplo, eu dizer oi, tudo bem? E responderia algo como, está na geladeira. Porque ele não consegue atribuir sentido. Aí você vai dizer assim, opa, ele consegue ir nos outros níveis da linguagem? Consegue. Ele consegue perceber que as palavras estão saindo da minha boca, entram pelo ouvido dele, faz a fonologia, entende que é língua portuguesa, vai dali para a morfologia, só que quando chega entre a morfologia, a sintaxe e a semântica, ou o sentido final, ele se perde ali. E aí o sentido se perde dentro dessa leitura. Esse é um momento, essa é a zona de Wernicke. Anos após, há um caso muito curioso, vocês já devem ter escutado esse termo, fulano é meio tantã, né? Fulano é meio tantã, é meio certo das ideias. Havia um senhor chamado Lamissier Pierre, na França, em que ele foi internado porque ele tinha perfeita fala, mas com perfeita fala no sentido de que ele dava tom de voz, ele entendia o que as outras pessoas diziam, mas quando ele ia falar, só saía tan da boca dele. Então, se dizia, por exemplo, senhor Pierre, por gentileza, fale um pouco sobre sua vida, e ele dizia tan, 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 tan. E aí, justamente por causa disso, tem-se essa brincadeira com fulano está meio tantã, mas um outro professor, depois do falecimento de Pierre, decidiu abrir sua caixa craniana e estudar, e percebe que há uma área do cérebro um pouco disfuncional, um pouco, como eu posso dizer, um pouco desligada, um pouco sofrendo erosão. Era uma área do cérebro um pouco mais calosa. Essa área ganhou o nome de zona de Broca, e hoje, com o avanço dos estudos dentro da neurociência, a gente percebe que a zona de Broca é responsável por organizar sintaticamente as orações. Ou seja, o Pierre ele tinha a zona de Wernicke funcionando direitinho, então ele entendia o que as pessoas diziam, e ele queria se fazer entender, mas a área do cérebro dele responsável por organizar as palavras em sintagmas e assim produzir orações estava com uma deformidade, e por conta dessa deformidade ele não conseguia se comunicar. E aí vocês vão dizer assim, nossa, então tá, então quando eu fico gaguejando foi alguma coisa na minha zona de Broca? Por aí. Então quando você, na verdade, entra numa situação de estresse, e aí vem a psicolinguística explicar tudo isso, a mente, o cérebro, os seus neurônios vão se comunicar de forma acidental. E dentro desses acidentes de comunicação de neurônios, o que vai acontecer naturalmente é que a sua linguagem vai se desorganizar. E aí, normalmente, tem casos em que a gente tem esse processamento da linguística atrasado. Às vezes alguém fala alguma coisa e você fala assim, quê? Aí a pessoa, quando vai falar o que pensou em dizer, você, tá, eu entendi. Por que houve esse atraso? Porque provavelmente as suas sinapses, a sua área de atenção do cérebro estavam direcionadas para um outro foco, para uma outra área. Então, a gente entende, dentro dos estudos de neurociência e dentro dos estudos de psicolinguística, esses caminhos que vão desde os estudos em fonologia até os estudos de sintaxe, semântica e pragmática. Um outro efeito muito legal estudado pela psicolinguística e pela neurociência é o efeito de Garden Path. O efeito de Garden Path é quando a gente se perde ouvindo alguma coisa. Então, eu digo para vocês, por exemplo, o navio brasileiro entrava. Você já construiu aí uma imagem na sua cabeça, e eu vou. O navio brasileiro entrava, o americano. E aí você vai ter que refazer o seu fluxo de sentido para entender que esse entrava é o verbo entravar, no sentido de atrapalhar. É quando a gente diz que você caiu no efeito Garden Path. Você precisou refazer a leitura para entender.
Porque quando a gente escuta o navio brasileiro entrava, a gente pensa que entrava em algum lugar, que é o verbo entrar. O verbo entravar leva mais tempo para ser processado na sua mente, porque ele não é tão comum de ser escutado. Então, é justamente esse tipo de coisa que a gente estuda dentro de neurociência da linguagem. Especificamente dentro da minha pesquisa, eu comecei no mestrado e agora levo para o doutorado, trabalhar com um tempo verbal do inglês chamado present perfect. Nesse tempo verbal específico, a gente narra coisas que aconteceram no passado e que trazem resultados no presente. Não existe equivalente para o present perfect no português. Então, o meu questionamento era justamente esse. Se o brasileiro não tem nada equivalente em português, como é que ele faz para aprender isso em inglês? Porque todo professor de inglês reclama muito que isso é muito difícil de ensinar. E todo aluno de inglês diz que não é possível de aprender. Né? Então, dentro dos experimentos que eu fiz no mestrado, por mais avançado que um aluno fosse, ele demonstrava um atraso na hora de usar o present perfect comparado com o nativo. Né? Isso eu encontrei no mestrado, e aí eu desenvolvi no mestrado umas estratégias para que o present perfect fosse contextualizado e ensinado de modo a diminuir um pouco esse travamento. E trouxe agora para o doutorado a visão da neurociência para isso, que vocês vejam que eu trabalhei mente no mestrado. Agora eu vou trabalhar cérebro. Então, agora eu vou ver a questão da aceitabilidade das estruturas de present perfect na N400, que é essa ondazinha elétrica que eu falei para vocês ainda há pouco. Então, como é que o present perfect se comporta dentro do cérebro do brasileiro? E como é que ele se comporta dentro do cérebro do falante nativo de inglês? E aí, aproveitando a oportunidade já para fechar minha fala, vou fazer um jabazinho. Por favor, não esqueça. Minha dissertação de mestrado, ela virou esse livro aqui, que é o Present Perfect, Ensino, Aquisição e Processamento Psicolinguístico. E no comecinho eu falo sobre o Present Perfect para professores de inglês. Mas no capítulo 3, especificamente, eu falo sobre neurociência da linguagem e psicolinguística. Então, mostra para a gente a capa, Vitor, do livro. Mostro sim. Por favor. Olha, gente, aí dica para a galera de inglês, né? Não só para os mais interessados em para todo mundo, né? Para os interessados em psicolinguística. Lá temos alguma questão? Vamos lá? Temos. Eu ia interromper agora para isso, né? Bem, o pessoal aqui está bem ativo hoje nos comentários, ex-alunos seus alunos também, atuais. Todo mundo rasgando seda aqui, né? Agradecendo bastante a presença do professor, o pessoal com muita saudade de ti, né? Com mais interesse também em dar continuidade nas pesquisas nessa área. E nós temos aqui um questionamento que acredito que seja também válido para muita gente aqui, né? Que é do Eduardo Fernandes Areal. Ele diz assim, ó, quais são as universidades que têm referência de cursos de mestrado ou doutorado em neurolinguística e em psicolinguística aqui no Brasil? Excelente pergunta, Eduardo. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a UF, com um grupo de pesquisa muito ativo em psicolinguística, e a PUC Rio, com um grupo de pesquisa muito ativo também em psicolinguística. Neurociência da linguagem, aqui no nosso estado, especificamente teremos a UFRJ. É a única que dispõe de material, porque para fazer estudos em cérebro a gente tem que ter materiais, né? O eletroencefalógrafo, a gente precisa de material, e esses materiais são caros, né? O fMRI, que a UFRJ não dispõe, mas tem o eletroencefalógrafo. Então, a UFRJ é quem trabalha aqui na nossa região com a neurociência da linguagem. A UF e a PUC com psicolinguística, a UFRJ também com psicolinguística. Em nível Brasil, a Universidade de Brasília trabalha bem com psicolinguística, algumas universidades do Nordeste, como a UFRN, com psicolinguística e com neurociência da linguagem. Em São Paulo, a gente também tem um grupo de pesquisa em psicolinguística. Tem mais alguma professor, pergunta? Tem mais um questionamento aqui, eu acho que também serve para todo mundo que está interessado no seu livro, né? A Thaisa Luiz, ela diz assim, adoraria esse livro, onde eu consigo? Né? E aí você já pode... Legal, Thaisa, a gente começou a pré-venda do livro hoje, então a live foi muito propícia, inclusive, para falar um pouco sobre ele. Vocês já podem adquiri-lo pelo link bit.ly/comprar Present Perfect.
Repetindo, que ótimo. bit.ly/comprar Present Perfect. Esse livro e alguns outros também estão disponíveis na editora Ascensão. Então, podem acompanhar pelo Instagram e pelo Facebook. Tem um site também específico da editora. A Ascensão é do Fábio, né? Editora Ascensão é do Fábio. Maravilha. Gente, recomendo, viu? Editora Ascensão, excepcional. O Fábio desenvolve um trabalho incrível, inclusive para nós que somos pesquisadores, né? E queremos aí publicar os nossos livros. Eu super recomendo a editora Ascensão do Fábio. Agora, Vitor, eu quero pegar assim, eu tive alguns problemas de conexão, né? Vocês perceberam que eu saí e voltei algumas vezes. Mas aí, no que eu peguei da fala, eu gostaria de falar com você só algumas questões, né? Que eu acho bem interessante, né? Quando você cita da forma que a gente normalmente fala com os filhos. Na minha casa, eu tenho 3 filhos e eu nunca criei os meus filhos falando aquele tate-me-tate. Primeiro, porque eu detesto, acho horroroso. E segundo, porque eu acho que comprometia o desenvolver da fala deles. Então, aqui eu sempre falei muito correto com eles. Tá? Sem aquele tate-me-tate que é tão comum, né? Nas mães. Tá bebê, chama até manhês. E eu sempre evitei de usar essa forma de falar com eles, né? E aí, como você vê essa forma? Porque assim como eu, algumas mães também acabam não usando essa forma de falar, né? Mais criancinha, fala muito correto. Como você vê isso, né? Não sei se seria mais correto ou menos correto, mas o que a psicolinguística mostra para a gente? Sim. Olha, Ale, consideração muito boa, isso é uma dúvida muito frequente. As dúvidas mais comuns para os psicolinguistas são aprender língua estrangeira, qual é a idade ideal, e como eu devo falar com meu filho para ele falar de forma mais fluente, mais proficiente. São as dúvidas mais comuns. Eu ia fazer do inglês também, viu? Eu ia fazer do inglês também. Viu? São as perguntas típicas. O manhês, que é essa linguagem chamada de babbling, em inglês e em português de manhês, ela tem benefícios, assim como não utilizá-la também traz seus benefícios. Há um pesquisador chamado Steven Pinker, que tem um livro chamado Instinto da Linguagem. E aí, no Instinto da Linguagem, Steven Pinker diz que o ser humano, ele, independente das circunstâncias, desenvolverá a linguagem desde que interaja com outros seres humanos. Então, pode ser a situação que for. Se há comunicação perto dessa criança, essa criança aprenderá a falar. E é muito legal também colocar que estudos em bilinguismo, que é uma outra área que eu me dedico a estudar, provam que podem ser milhares de línguas. Né? Milhares foi um exagero meu, mas uma criança ela pode ter uma babá que fala italiano, um pai que fala francês, a mãe que fala português, e essa criança aprender paralelamente todas essas línguas e ser fluente em todas elas. Então, se a criança consegue entender várias línguas ao mesmo tempo e consegue se tornar fluente nelas todas, será que realmente é necessário falar com ela com uma linguagem mais infantilizada, né, e mais né? Isso é um questionamento. Então, qual é o benefício? Não há benefício. Qual é o malefício? Também não há. Essa criança ela vai adquirir a linguagem independente. O que ela precisa é se comunicar com pessoas. O que garante que uma criança aprenda a falar com mais fluência e domine mais o acervo linguístico? Ser exposto a ele. Então, não adianta querer que uma criança não fale palavrão se fala palavrão perto da criança. Não adianta querer que a criança fale de forma erudita se você não utiliza uma linguagem erudita perto da criança. Então, a criança vai desenvolver de acordo com o contexto apresentado a ela. Entendi. Alguma questão, Alan, que você queira colocar? Na verdade, ele falando, aí eu fiz um paralelo. Quando ele falou da questão do ensino, né, das línguas paralelas, uma criança ela tem essa capacidade, né, provado cientificamente. Eu lembrei de Dom Pedro II, né, já puxando para o lado de história. Dom Pedro II ele estudou para ser um erudito, para ser um estadista, né? E desde cedo, desde os 5 anos, quando ele descobriu que ia ser rei, né, o segundo imperador de fato, porque quando o pai dele abdica o trono, ele tinha 5 anos de idade. A partir dos 5 anos,
ele começa a estudar várias línguas, né? E ele conseguiu dominar 12. Ele conseguiu dominar 12 línguas, né? Ele sabia 16, mas ele domina 12 línguas, né? Então isso é muito interessante, trazendo para o lado da história, né? Esse testemunho, né? Ele foi nosso estadista mais erudito de todos os tempos, né? Foi Dom Pedro II. Né? E assim, o pessoal aqui está agradecendo bastante, o pessoal anotou o link, né? E assim, no geral, o pessoal está bem interessado mesmo no tema. Eu queria até dar um presente. E se alguém tiver mais alguma pessoal. pergunta, eu não sei se... Deixe-me só... Opa, presente? Então... Eu ouvi presente? É um presentinho, é só uma lembrancinha, como dizem por aí. As anotações que eu fiz para apresentar essa live, eu organizei num documento do Word e fiz uns cardzinhos para o Instagram. Então, assim, essas informações mais gerais que eu apresentei estão nos cards do Instagram. Então, caso alguém queira, me sigam no Instagram que eu passo esse material por lá. Eu vou colocá-lo disponível na sexta-feira, porque por enquanto ainda não dá tempo, porque eu quero fazer uma edição de acordo com as perguntas que me fizeram. Mas eu vou deixar disponível, então, um material de suporte, algumas referências para o pessoal no Instagram. Meu Instagram é @professor Victor Ramos. Ok, então o pessoal aí anotou @professor Victor Ramos. Então, é isso, né? A gente está nos momentos finais, né, da nossa live, infelizmente, né? Porque a conversa foi tão didática, né? Fluiu, né? Nossa live foi tão didática. Pois é. Mas aí o pessoal que está chegando agora, né? Esse vídeo ele fica disponível na íntegra. Assim que a gente termina a live, vocês vão poder acessar a página e rever quantas vezes vocês quiserem. A partir de amanhã, essa live ela já estará disponível no YouTube também. Que legal. Né, para que todos vocês possam compartilhar. Ok? Fica salvo lá no YouTube, lá no site, vocês podem acessar a qualquer momento, ok? Professor Vitor, quero muito agradecer a sua presença. Eu sei que você tem outro compromisso agora lá com a FEUC. Foi fantástico. Estendo o meu convite numa próxima oportunidade, porque ainda tem muito papo, né, sobre neurociência, sobre psicolinguística. E a gente ficou com gostinho de quero mais. Tá? Então, agradeço muito a sua participação. Em breve a gente vai se ver em outro momento. Te agradeço muito mesmo a participação aqui no Projeto Múltiplos Saberes. Boa noite. Boa noite. Eu imensamente agradeço. Foi muito legal e estou disponível para um próximo, porque tem muita coisa ainda para a gente falar. Agora eu vou participar de uma outra live sobre análise do discurso, que é um outro caminho de estudo das ciências da linguagem. Aí quem quiser acompanhar, ela vai estar disponível no YouTube, na página Eventos FEUC. Então, até daqui a pouco, para quem é de até daqui a pouco. E muito obrigado, das 8, pessoal. Né? A partir das 8. E muito obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigadão, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Caramba, mais uma live maravilhosa, hein, Alan? Com certeza, né? Acredito que o pessoal que esteja aí com a gente, né? A gente já vai terminar, mas antes da gente terminar, né? A gente tem o nosso merchan, né? O nosso merchan, que a gente não pode esquecer. Que no dia de hoje é interessante porque o professor Vitor, ele também é professor do Espaço Múltiplos Saberes, ok? Então, para aqueles que quiserem, estão com saudade do professor, né? Aqueles que quiserem estudar para concursos públicos, enfim. Nós temos o professor, nas disciplinas de pedagógicas em inglês, o professor Vitor Ramos, ok? Está conosco também no Espaço Múltiplos Saberes, né? Isso, espaço esse que a gente recebe lá alunos para reforço escolar, preparatório Enem, preparatório militar, né, para cursos livres e, claro, os preparatórios para os concursos de magistério. Então, assim, são todos muito bem-vindos. Ok. Então, é isso, pessoal. Amanhã não, desculpa, sexta-feira, né? Nossa próxima live. Diz aí, Alan, quem vai ser o nosso convidado da sexta-feira? Professor Sávio Rois, né? Ele vai vir falar sobre feminismo, tá ok?
fazendo uma ponte com quadrinhos, principalmente com a personagem Mulher Maravilha. Não percam, vai ser essencial para quem quiser estudar um pouco mais sobre a história do feminismo, né, e fazer essa ponte com a história em quadrinhos, né, Alan? Exatamente, Alan, né? Quem curte história em quadrinhos, né? E como a história em quadrinhos pode ser utilizada, sim, no campo da pesquisa, né? Então, o Sábio vem com a gente, e Sábio é baiano, hein? Vai apimentar esse acarajé, viu? Então, gente, muito obrigada pela companhia de todos, um abraço e até sexta. Forte abraço a vocês, tá? Até sexta-feira, fiquem em paz. Quem puder, né, ficar em casa, fique, tá ok? E é isso aí, se cuidem. Enquanto a gente tiver esse espaço aqui, vocês podem contar conosco, a gente sempre vai trazer um pouquinho de alegria, né? E erudição, um pouquinho de erudição para a noite de vocês, ok? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.